Boa noite a todos, graça e paz. Hoje eu quero começar um estudo com os irmãos e esse estudo vai falar um pouco sobre o arrebatamento da igreja. Jesus, Paulo, os apóstolos, eles acreditavam mesmo no arrebatamento secreto, eles ensinavam isso, onde as pessoas serão tiradas da sua vida cotidiana, desaparecerão assim do nada e eles sumirão, as suas roupas vão ficar por aqui, né? As pessoas vão sumir assim no abrir e fechar de olhos. O que a Bíblia ensina a esse respeito? Porque 90% dos cristãos hoje em dia ensina esse arrebatamento secreto. E o texto que eles usam para afirmar se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, onde Paulo fala sobre a situação dos mortos em Cristo e a vinda de nosso Senhor Jesus. No verso 13, Paulo diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo aqui está dizendo para os irmãos não ser ignorantes com respeito aos que dormem, para não ficarem tristes e não perder a esperança, como os demais já tinham perdido a esperança. O apóstolo Paulo diz aqui que se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ou seja, aqueles que já estão mortos. Ele vai dizendo ainda: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, e isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. O apóstolo Paulo está dizendo que nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor Jesus, que de modo algum iremos para o céu na frente daqueles que dormem, dos mortos, né? E aqui no verso 16 ele vem dizendo: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo está dizendo aqui, que o Senhor Jesus dará uma ordem com a voz do arcanjo, a trombeta será tocada, e os mortos em Cristo serão ressuscitados primeiro. Os mortos em Cristo serão ressuscitados na volta de Jesus, e nós depois os vivos seremos transformados, né? Ele vai dizendo aqui: depois nós os vivos que ficamos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Ou seja, os mortos em Cristo são ressuscitados, nós somos transformados e juntamente com eles somos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Aqui aparece a palavra arrebatamento. Esse arrebatamento que Paulo diz aqui é ser levado, ser tirado, mas não ser arrebatado do modo sair flutuando pelo espaço, né? Jesus em Mateus 24, versículo 31 e Mateus 25, versículo 31, Jesus diz: Então o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um segundo as suas obras. Ou seja, Jesus voltará com anjos junto com ele. Em Mateus 25, 31, Jesus diz que ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, ao quais reunirão os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Os anjos virão tocando trombeta
e os anjos vão reunir os escolhidos que estão espalhados nos 4 cantos da terra. Os mortos serão ressuscitados, e juntamente conosco os vivos seremos levados ao céu pelos anjos. Outro texto também que eu gostaria de ler com os irmãos se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, onde Jesus vai tratar da grande tribulação. Jesus vai dizer assim: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vide que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis aqui, ele está no deserto, não saiais, ou ele ali no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Jesus está dizendo que muitos falsos profetas tentariam levar a gente a acreditar que Jesus apareceria em um lugar, apareceria em outro lugar, e Jesus vai dizendo, olha, não acredite neles, porque assim como o relâmpago ele aparece no céu, ele brilha no céu, assim como o relâmpago ele aparece de um lado do céu e vai até o outro lado do céu, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ele diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, eis que eu venho com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Jesus está dizendo que todos os olhos verão ele voltando nas nuvens do céu. Aqui Mateus 24, versículo 30, Jesus disse, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Jesus disse que todos os povos da terra verão Jesus vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, né? Então Jesus ele voltará visivelmente a essa terra, né? Será um evento literal, audível. Jesus ele virá para buscar a sua igreja. Jesus já prometeu em João 14, versículo de 1 a 13, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês, eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejam vocês também. Ou seja, Jesus disse, olha, eu vou para o céu preparar lugar, mas eu voltarei e levarei vocês para mim. Então Jesus prometeu voltar, então ele vai voltar. Mas Jesus não dividiu a sua vinda em 2 etapas, como muitos estão ensinando por aí, de que Jesus ele voltará a primeira vez para a igreja, visivelmente. Só a igreja vai ver Jesus voltando, e depois ele voltará novamente. Depois de 7 anos ele voltará novamente, né? E buscará aqui os outros que ficaram aqui na terra, né? Esse ensino não tem base bíblica. Até muitos usam esses textos que eu li aqui para poder afirmar, né, que haverá um arrebatamento secreto. Mas não temos na Bíblia, né, uma afirmação, um texto afirmando que haverá um arrebatamento secreto. O outro texto também, que eu gostaria de ler com vocês, é Mateus 24, versículo 40 e 41. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Então aqui Jesus está dizendo a parábola da figueira, exortação à vigilância. Jesus está nos advertindo de que 2 estarão no campo trabalhando. Um será levado pelos anjos para o céu, será salvo porque ele vigiou, ele aceitou Jesus como Salvador, então ele será salvo. O outro que não vigiou, o outro que não aceitou Jesus, ele será deixado, mas
será destruído, será perdido, ele se perderá. 2 estarão no trabalho, uma será levada ao céu porque aceitou Jesus como Salvador e vigiou e será salva. A outra não aceitou, não vigiou, ela se perderá. É nesse contexto que Jesus está ensinando que um vai e outro fica. Não que um vai para o céu e outro fica aqui em vida na terra para ter uma segunda chance. Meus amados irmãos, eu sei que muitos acreditam nesse ensinamento aí de pastores, né, ensinando por aí de que haverá uma segunda chance. Você coloca isso na cabeça que vai haver uma segunda chance e você acaba dizendo assim, já que eu tenho uma segunda chance, para que eu vou me preocupar com a vinda de Jesus agora? Não tem problema nenhum. Na segunda chance eu aceito Jesus como Salvador, né, eu me conserto com Ele. Aí você acredita nessa mentira aí Jesus volta agora e você não está preparado e você perde a sua salvação. Não cai nessa não, meus amados irmãos. Isso daí não tem base bíblica não. Por mais que pastores falam bonito, por mais que pastores tenham bastante diálogo, né? Não sai acreditando não. Porque nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está aí nos céus. E Jesus disse que se alguém distorcer aqui a palavra dele, essa pessoa sofrerá as consequências. Lá em Apocalipse 22, 18 e 19, está escrito lá, né? Então, Jesus aqui também, em Mateus, em Mateus 24, Jesus vai falar também a respeito como foi nos dias de Noé. Assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem, né? As pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Jesus disse que no tempo de Noé as pessoas comiam, as pessoas casavam, davam-se em casamento, né? E elas não estavam ligando, né, para a pregação de Noé, não estavam acreditando na mensagem que Noé pregava para eles, né, do aviso, né? E no dia em que Noé entrou na arca com sua família, a chuva desceu do céu. Aí quando eles foram perceber que realmente aquilo que Noé tinha pregado durante 120 anos era verdade, já era tarde demais. Os que estavam na arca foram levados ao céu e os que estavam fora da arca se perdeu, né? Então Jesus vem dizendo que na volta dele será a mesma coisa. Ele voltará e aqueles que estiverem salvos, que estiverem preparados, irão para o céu. Os que não estiverem preparados, eles se perderão, né? Paulo disse em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, e então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Jesus disse que na volta dele os ímpios serão destruídos pela manifestação, pela parousia, pela a manifestação de Jesus, pela chegada de Jesus Cristo, né? Então, Jesus deixa claro que a igreja dele será levada ao céu quando ele voltar, né? As pessoas que morreram, elas não estão no céu, elas estão aqui na terra, estão no pó da terra dormindo, esperando a ressurreição. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então Jesus deixou bem claro, né? Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então, Jesus disse que haverá duas ressurreições, né? E uma acontece na volta dele, que é a dos salvos, que é aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. E nós que estamos vivos não passarão pela morte, mas irão para o céu em vida, junto com aqueles que ressuscitaram na volta de Jesus Cristo, né? Jesus ele vem pessoalmente nessa terra buscar a sua igreja. Não tem esse negócio de que Jesus voltará espiritualmente, como muitos estão ensinando por aí, né? Que vai as pessoas só vão ver Jesus com o olhar do coração, tipo o coração tem algum olho para poder enxergar alguma coisa, né? Jesus disse que todo mundo verá ele, enquanto outras pessoas estão dizendo que
que as pessoas só vai ver com o olhar do coração, com o olhar do entendimento, que Jesus já veio que Jesus já está aqui. É o Espírito Santo de Deus que nos traz a memória, a recordação de Jesus Cristo, né? O nosso Consolador. Meus irmãos, a palavra de Deus é clara. Não haverá arrebatamento secreto. Jesus voltará visivelmente. E quando ele voltar, todo mundo verá. Os anjos virão com ele. O próprio Deus virá com Jesus. Jesus, quando estava perante, acho que Pilatos, ou Caifás, não me lembro agora o nome dele, aqui em Mateus 26, né? 26, versículo 64, Jesus disse assim: respondeu-lhe Jesus: tu o disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu, né? O sumo sacerdote perguntou para Jesus, né? Nada responde a estes que depõem contra ti? Aí Jesus guardou silêncio, né? E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e muita glória. Então Jesus virá, né, com muita glória, em majestade, né, sobre as nuvens do céu, em seu trono, para buscar a sua igreja. Que Deus abençoe, fiquem com Deus, e se gostaram, deixa aí um joinha aí, tá beleza? Para ajudar a crescer aí no canal, tá bom? Se não gostaram também, que Deus abençoe do mesmo jeito, tá? Aqui eu trouxe aqui uma pequena meditação para nós. Que Deus abençoe a cada um de nós em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.